Boom! Estudos para concursos pro IBGE. Não, pro INSS. Sobre. Direito previdenciário. Sobre períodos de carência, analista e técnico. Droga, eu acabei de ler isso e é muito chato! Na verdade, não é chato. Eu acabei de associar essa coisa com o teclado. Está falando do tempo de transição, que foram as regras de transição que foram adicionadas no de 2019 por causa das aposentadorias que mudaram. Sabe, agora não tem aposentadoria por idade, não tem aposentadoria por tempo de contribuição. Elas desapareceram e viraram aposentadoria programada. E daí tem umas regras de transferências entre as pessoinhas que só precisavam de mais alguns, tipo 2 ou 5 anos para conseguir essa aposentadoria, né? E elas são muito chatas. Voltando. Alô? Voltando. Conteúdo programático, tá? Parece que o conteúdo pro INSS de analista técnico ou de período de carência é a mesma coisa, né? Questão. A concessão de auxílio acidente previdenciário independe de cumprimento do período de carência. Sabe, tem coisas que independem de carência e não, e que dependem de carência. Esse caso aqui, ó, auxílio acidente não depende de carência. Independe de carência. Tipo, não importa, antes não era assim. Antes tinha uma carência, mas agora é mais saudável, né? Porque um auxílio acidente é uma coisa que não pode ser, não tem como ser prevista, não tem como a pessoa ver o futuro, né? Então não tinha como ela impedir um acidente que não dava para ela saber impedir, né? Bom, daí essa agora o período de carência não tem mais no auxílio acidente. Tipo, se a pessoa foi lá e se acidentou um dia depois de ela conseguir terminar o contrato, ela ainda tem o direito ao auxílio acidente. Tá certo? Com a base do auxílio acidente é o artigo 8213 de carência, artigo 20, quer dizer, lei 8213. Artigo 26, independe de carência, concessão das seguintes prestações. Daí o inciso 1 fala do auxílio acidente, como a lista na listinha. Segundo, daí é uma questão de hipótese. Orlando Silva nunca havia contribuído para o RGPS, ou seja, uma pessoa que não tinha feito nenhuma contribuição. No entanto, após uma semana de início da atividade laboral em determinado emprego, um acidente de trabalho o tornou incapaz e suscetível de reabilitação. Na situação, Orlando Silva não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez. No acidente de trabalho o tornou incapaz e insuscetível de reabilitação. Incapaz, hã? Porque não cumpriu o tempo de carência exigido. E isso está errado. Assim como o treco do auxílio acidente, essa coisa aqui da aposentadoria por invalidez tirou a carência dela. Pelo menos eu acho, né? Porque nós estamos tratando novamente um benefício de incapacidade. Tá. E acertamos. Porque está errado, né? Aqui, ó. Independente de carência, considerando as seguintes prestações: o auxílio doença, que vira normalmente o auxílio doença junto com aparece com o auxílio acidente e aposentadoria por invalidez, né? Daí, a aposentadoria por invalidez é quando a pessoa não consegue se curar da doença, entende? Normalmente. Mas no caso aqui ele falou que foi imediatamente se tornou incapaz. Bom, nos casos do acidente de qualquer natureza ou causa,
O importante também é essa coisa de qualquer natureza, porque as pessoas, antes estava escrito que tinha que ser no trabalho, ou seja, os carinhas usavam desculpa para não ter nenhum tipo de para não dar pagar nenhum tipo de indenização para pessoa que se ferrou, tipo na viagem de férias dele, entende? Natureza ou causa de doença profissional ou de trabalho também é considerado. Próxima questão. Para composto do período, para computo. Computo significa contar, tá? Para computo do período de carência, serão consideradas as contribuições realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição, certo? Sem atraso, certo? Não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso, não sendo contadas as que foram recolhidas por atraso, errado. Há competências anteriores, no caso do segurado contribuinte individual, especial e facultativo. Errado. E parece estar certo. Eu errei. Uhul! Essa coisa de atraso conta sem atraso e com atraso. A base dessa questão estar errada é o artigo 27. Para da 8213, nova information que eu não conhecia. Para computo do período de carência serão considerados as contribuições, que é o que estava no começo, né? Ele fala, no inciso 2 ele fala, realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição se atraso, né? A mesma coisa do enunciado. Não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes. Mesma coisa do enunciado de novo. Daí, referentes a competências anteriores, no caso de segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos respectivamente nos incisos 5 e 7 do artigo 11 e no artigo 13 da Lei 8213, né? Talvez praticamente a mesma coisa no enunciado da questão. Próxima questão sobre salário de maternidade. Salário de maternidade paga a segurada empregada, a segurada doméstica e a segurada avulsa prescinde de carência. Eu tô realmente, na minha mente, estou querendo não que ela não tenha carência. Mas eu acho que salário e maternidade tem carência sim. Mas ele ainda separou as seguradas maternidades de empregada doméstica e avulsa. Todas elas, sim, gente. Salário, maternidade. Vamos lá. Certo. Volta, 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 volta. Prescinde de carência. E acertamos aí. Tem carência, né? Ou seja, o meu coração errou. E a minha mente acertou. Que tem muita pouca coisa que não tem carência. Só o último acidente. Artigo 26 é a base dessa coisa aqui, é 26. Independe de carência, concessão de seguintes interpretações. Depende. Salário de maternidade para segurar desempregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Agora eu não entendi. Eu não entendi a nomenclatura, meu. Isso aqui não tava falando que tem carência? Prescinde de carência? Por que que tá falando de... Tá mostrando na explicação que prescinde de carência? Prescinde não significa que precisa de carência? Volta. Prescinde. Vai, mestre Google. Prescindir significa passar sem, pôr em parte, renunciar e dispensar. Não levar em conta. Droga, meu. Errei essa questão e acertei ao mesmo tempo. Ou seja, essa aqui é uma questão que eu errei por cagada. Chute. Prescinde. Eu tenho que anotar isso. Na minha cabeça eu sempre estava me imaginando prescindir como uma coisa que permite. Mas isso aqui é deixar passar. Prescinde. Prescinde significa deixar passar, deixar passar. Ou seja, não precisa de carência. Salário, deixa eu anotar isso aqui também, o meu erro. Salário
maternidade não tem carência. Legal. Próxima questão agora. De acordo com a legislação previdenciária, o período de carência corresponde ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis, certo? Para que o segurado faça jus ao recebimento de alguns benefícios, certo? Alguns benefícios que precisam de carência. Independendo, no entanto, não independe, uma coisa que não é ligada a isso. No entanto, de carência à concessão dos benefícios. De carência à concessão dos benefícios de pensão por morte. Certo. Dependendo, no entanto, de carência à concessão dos benefícios, independendo. Tipo, do jeito que está escrito aqui tá me confundindo de novo, mas é independe, certo? No entanto, independe de carência. A concessão dos benefícios de pensão por morte. Pensão por morte não precisa de carência? Certo. Auxílio reclusão precisa de carência. Salário família precisa de carência. Auxílio acidente não precisa de carência. De qualquer natureza. Ou seja, essa aqui está errada porque ela mistura aqui coisas que precisam de carência e coisas que não precisam de carência, tá? E errado mesmo. As únicas que não têm carência é a pensão por morte. O. O. Agora eu tô confuso aqui. A concessão das prestações pecuniárias do regime de previdência social depende dos seguintes períodos de carência salvados disposto no 26. Sabe, 26 que fica aparecendo nas outras questões anteriores. Nas questões anteriores falando de coisas que não precisam de carência, né? Daí eu achei que a pensão por morte não precisava. Mas parece que o salário família e o auxílio acidente, quer dizer, o auxílio acidente eu sei que não era, mas eu achei que o salário família precisava de carência. Mas parece que não precisa de carência o salário família não. Legal, que bom. Mais bondade. Mas o auxílio reclusão que eu falei aqui precisa de carência, estava certo. O auxílio reclusão tem 24 contribuições necessárias, 2 anos de contribuições, entendeu? Bom, eu acertei a questão e o motivo de eu acertar a questão foi o raciocínio certo. O problema é que eu associei o erro a pessoas erradas. Associei a salário de maternidade e auxílio reclusão a coisas que têm contribuição. Ou seja, se essa questão não tivesse o salário, o auxílio reclusão, mas tivesse o salário de o salário família ali no meio, só o salário família no meio como a exceção, eu ia errar por causa que eu ia considerar ele como uma coisa que precisa de carência. Então vamos anotar o nosso erro. Salário família não tem carência. Próxima questão. Para a concessão da pensão por morte na condição de companheira ou companheiro, essas pessoas que normalmente recebem pensão por morte, né? Além dos filhos. Existe do interessado uma prova de existência de filhos em comum ou convivência. Existe isso sim. Só que são pra tipo, fazer um tipo de prova de que a pessoa é companheiro ou companheira, entende? Por no mínimo 2 anos com o segurado afastado. Essa coisa, a assistência de filhos seria basicamente uma prova concreta de que a pessoa tinha uma relação com o carinha para o carinha segurado, né? E a convivência por 2 anos é o mínimo também. Essa aí existe, é uma coisa que necessitaria provas. E essa coisa de provas é a própria pessoa que tem que provar, não é outra pessoa que tem que provar ela. E o INSS não vai fazer uma investigação para descobrir se a pessoa era dependente mesmo, entende? Por isso,
Essa questão está errada. Qual será o erro? Eu errei, porque eu não sabia qual é o erro disso aqui. São beneficiários do regime de previdência social na condição de dependente, segurado, cônjuge, companheiro e companheiro, certo? E o filho não é emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiente. Daí, no parágrafo 3, dá a definição de companheiro. Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém uma união estável com o segurado ou com a segurada de acordo com o parágrafo 3 do artigo 226 da Constituição Federal. Ou seja, parece que não era necessário a comprovação de 2 anos de convivência. Daí um comentário sobre essa questão. Casamento ou união estável com duração inferior a 2 anos acarreta um tipo de pensão por morte apenas de 4 meses. Isso seria carência? Não. Ou seja, essa coisa de 2 anos que eu sabia estava me confundindo. Basicamente, a união da pessoa para evitar fraudes e coisas, sabe? Aqueles casamentos falsos, entende? Existe um treco de tempo de união da pessoa, uma imagem da união das pessoas, para criar o tempo que a pessoa vai receber o benefício. No caso de 2 anos, a pessoa seria receberia o benefício por 2 anos, por 4 meses, né? Não se trata de uma regra de duração de benefício, mas de um requisito de acesso, de modo que a pensão por morte continua dispensando a carência. Próxima questão. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que um beneficiário faça jus a um benefício, certo? Considerando isso, julgue. A partir das custas do primeiro dia dos meses de suas competências. Tá. Julgue. Maria começou a trabalhar em dezembro de determinado ano, sendo assim, a carência para auxílio doença somente será computada a partir de janeiro do próximo ano. Agora. Primeiro dia dos meses de suas competências está no enunciado. E aqui fala, ela começou em dezembro. Ué, então começa em dezembro, né? Porque o auxílio doença nem tem carência, né, meu? O auxílio doença não tem carência. Tá errado. É por causa do período de carência que tá errado. Artigo 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus a um benefício consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. No caso aqui, o erro é por causa que ela trabalhou em dezembro, a competência dela é dezembro também. Tinha, ou seja, o período de carência do auxílio doença começa a contar de dezembro, não de janeiro, que nem estava falando o treco aqui. Próxima questão. Para computo do período de carência, serão consideradas as contribuições referentes ao período a partir da data de sua filiação ao RGPS, no caso das segurados empregados, inclusive os domésticos e dos trabalhadores avulsos. Empregados domésticos avulsos, tá. São consideradas contribuições referentes ao período a partir da data da filiação. Certo, né? A partir da data da filiação. Certo. Não consigo imaginar um erro. E tá certo. Com base na Lei 8213, artigo 27. Para computo do período de carência, serão consideradas referências do período a partir da data da filiação do RGPS, no caso de segurados empregados, inclusive os domésticos e dos trabalhadores avulsos. Basicamente, porque que tem essa questão aqui, essa questão estranha? É que essas pessoas aqui, é possível que elas não sejam, por exemplo, o doméstico, não faça ele mesmo, a sua, como é que se diz, ele faça a própria, a doação, isso. A doação do INSS, o trabalhador avulso também não. O empregado é o próprio empregador que faz o depósito no INSS, entende? Normalmente, quando começa uma treco de a depósito lá no INSS, é considerado uma filiação, basicamente. Então, é por isso que está falando isso aqui. Pelo menos é isso que aparece na cabeça. Próxima questão. A concessão do auxílio doença e aposentadoria por invalidez depende de 12 contribuições mensais salvadas a partida.
da Lei 8213. Errado, né? Aposentadoria por invalidez e um auxílio-doença não dependem de carência. Isso está errado. E parece que a gente está errado. Eu errei. A concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez depende de 12 contribuições mensais, ressalvadas as hipóteses na 8213. Salvadas hipóteses no 8213. Depende de 12 contribuições. Vamos lá ver o que está escrito na 8213. 25. A concessão das prestações pecuniárias e regime de previdência social depende dos seguintes períodos de carência, salvados disposto no 26, que são os que fazem a independência. Dele fala, auxílio doença e aposentadoria por invalidez são as contribuições mensais. Então, as contribuições mensais é a mesma hipótese que está aqui. Daí fala das ressalvas que eu estava assumindo nessa questão aqui. O auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Nos casos de acidente de qualquer natureza ou caso de doença profissional ou de trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS por acometido de algumas das doenças e afecções especificadas na lista do Ministério de Saúde e de Previdência, atualizada a cada 3 anos de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereça um tratamento particularizado. Bom, sacando aqui, se eu entendi, se a minha interpretação está certa, basicamente é assim. O auxílio tem duas hipóteses, uma diferenciação, uma separação em duas coisas. O auxílio acidente e a aposentadoria por invalidez. Basicamente, se o acidente foi no trabalho, não precisa de carência, é imediato. Entende? Ou ele recebe uma aposentadoria por invalidez, um auxílio doença imediato. Só que só se for uma causa de uma doença de trabalho durante o trabalho dele. Aqui, ó. Acidente de qualquer natureza, causa profissional ou doença, ou causa de doença. Bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma doença e afecções. Agora que eu li de novo, a coisa que eu estava imaginando está totalmente errada. Eu ia separar que um cara que foi um acidente de trabalho e um cara que o acidente foi quando ele não está trabalhando. É isso que eu estava imaginando. Entendeu? Mas isso não faz sentido. E não está escrito aqui isso, nenhum tipo de coisa que dá para entender isso no artículo, não. Então, vamos pular, porque isso aqui não está entendendo para mim. Próxima questão. Já está acabando. No caso de perda de qualidade do segurado, o cara não é mais segurado, entende? Para efeito de carência, para a concessão de benefícios do SGPS, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos para o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade, no caso de empregada doméstica e avulsa. O auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade, no caso de empregada doméstica e avulsa. Para auxílio-doença, aposentadoria. Não estou entendendo o que eu estou lendo isso aqui, meu. Para a concessão dos benefícios do SGPS, o segurado deverá contar a partir da nova filiação à Previdência. Tipo, começou a afiliar, daí começa a contar novamente. Com metade dos períodos previstos para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário de maternidade no caso de empregada doméstica avulsa. Ou seja, não apareceu agora com o auxílio acidente, auxílio doença e a aposentadoria por invalidez com um tipo de carência de 12 meses? Agora está falando que se a pessoa era filiada, mas passou o tempo que ela não é mais filiada. Quando ela voltar a se afiliar, a carência para ela voltar a ter o direito seria de metade, ou seja, 6 meses. É isso que está dizendo aqui. Isso me confunde. É verdade isso? Vamos, eu nunca vi nenhum, eu não lembro de ler nenhum artigo que tinha esse tipo de contexto. Então, aqui é chute total. Essa é a última questão, chute total, né? E eu digo que tá certo, né? Vamos lá, certo. E tá errado. Essa parte de contar metade tá errada. E tá no artigo 26 dizendo, independente de carência, concessão de seguintes prestações: salário, maternidade, para segurar desempregada, trabalhadora avulso e empregada doméstica.
Tá sacando? Bom, o auxílio doença e o auxílio e aposentadoria por invalidez tem aquela carência estranha, né? E parece que essas coisas são contadas à metade. Só que aqui no final do enunciado tem o adicionado, o que não estava na questão anterior, o salário maternidade. E se lembra que o salário maternidade não tem carência. O salário maternidade não tem carência. Então, essa coisa aqui, colocar o salário maternidade ali, cancelaria todo o raciocínio dessa questão, tornando errado. Entende? E assim termina essas questões aí de, cara, de pessoinhas. Tchauzinho!